Princesa FM. Eu sou pai. Eu sou mãe. A gente não é mais um casal. E isso não pode fazer mal para o nosso filho. Se você é pai, não fale mal da mãe para o seu filho. Se você é mãe, não fale mal do pai para seu filho. Colocar um filho contra o pai, mãe ou responsável é alienação parental. 80% dos filhos de casais separados sofrem com isso. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Assembleia Legislativa do RN. 2 de outubro. Véspera de feriado no estado. O Rio Grande do Norte vai pra Azul. Óticas Diniz apresenta Maiara e Maraísa. E na hora que eu te vejo, lembra a gente no começo. Dorival Dantas. Quando a gente fica junto, quando a gente se separa, saudade. E Mastruz com Leite. Mastruz com Leite. E mais forró envolvente. Açu Music Festival. Tudo isso é dia 2 de outubro, véspera de feriado em Açu. E atenção, começou o segundo lote. O primeiro lote bombou. E agora você compra o segundo lote. Vendas na Shipper, moda masculina, na banca do Edésio e no bilhetecerto.com. Prepare-se para a corrida Unimed, dia 31 de agosto em Açu. Um evento com prova de caminhada e corrida. Inscreva-se no www.simpla.com.br/Açu. Beneficiário Unimed tem 30% de desconto. Corrida Unimed Etapa Açu, dia 31 de agosto. Realização Unimed, Federação RN e Jogando Esportes. Apoio Unimed Açu, TCM 95 FM. Princesa. Tá com tudo. Prepare-se. A Princesa FM viaja no tempo e traz para você histórias e fatos que marcaram época. Memória Viva. Memória Viva. Agora, nos 909. Alô, amigos, muito bom dia. Estamos começando pela nossa Princesa em novo horário, né? E aí ficou aquele meio que vazio de 5 às 6 da manhã, mas a gente está preenchendo, você observou, você acompanhou. Todos os domingos, neste horário, música da terra, música raiz de cantores que residem, que moram, autores, enfim, aqui da terrinha, tá certo? Bom, em novo horário, a pedido de muita gente, até porque não conseguia acordar antes do galo cantar, então nós trouxemos o horário agora um pouquinho, uma hora mais tarde, é de 6 da manhã. Hoje quem conversa conosco é Nelson Dantas, né? Nelson já fez de tudo, já inclusive morou em cidade grande, voltou para Açu, já com os filhos criados, os meninos já bateram asa, aquela coisa toda, mas nós vamos falar justamente de como Nelson conheceu a história de Limoeiro, aquela Lagoa do Poaçá, enfim, tanques, etc e tal. Nelson, uma honra tê-lo com você aqui no nosso Memória Viva. Bom dia. Bom dia, Lucílio. Bom dia, ouvintes da Princesa. Essa rádio, assim, acho que é a mais amada da região. E é um prazer falar sobre nossos antepassados que buscam nossas raízes. Esse programa é muito importante porque ele traz à tona todo um passado de pessoas que colaboraram com um Açu que nós não conhecemos. É verdade. E que muitas vezes a gente procura nos anais e não encontra essa informação, não encontra. Uma criança vai fazer uma pesquisa sobre sua cidade, é muito mais fácil ela procurar as pessoas, as mais velhas, do que procurar nas bibliotecas. Tem acontecido isso. E sabe por que me dizia muito isso? Celso Dantas da Silveira. Olha aí. Ele dizia, Nelson, eu estou aqui em Natal e recebo muitos estudantes para falar sobre a história de Açu. Porque era uma referência, sempre foi uma referência. Aliás, com relação a esse assunto, eu estou sabendo que a Maria Perpétua, né, a douta juíza do Tribunal do Trabalho, né, ela está com uma obra já no forno, falando sobre Açu, precisamente sobre o Cine Teatro Dr. Pedro Morim, tá certo? Pois bem, deixa eu fazer... O Nelson me trouxe aqui um preâmbulo, que eu vou fazer uma leitura, mas antes quero mandar um bom dia para o Newton Zalém, né? O meu pequenininho Newton, filho de Neto, Dona Ieda. E que conhece parte dessas localidades. Né? Quando nós fomos falar aqui, o Newton vai realmente, porque a família dele tem uma história muito Epifânio, né? Neto Epifânio. Neto Barbosa. Neto Barbosa. Olha,
Então, diz o seguinte: adquiridas em meados do século XIX pelo senhor Antônio Dantas Corrêa de Medeiros, as fazendas Camelo e Limoeiro juntas somavam cerca de 8.000 hectares. Imagina, e 8.000 hectares localizadas no município de Açu, partindo desde a Lagoa do Poaçá, do lado norte, limitando-se a oeste com as terras das fazendas Pingos e Tanques, ao leste com terras das fazendas Medubim, Canadá, Cantagalo, Barroca, Santa Rosa, Tigre, Macaco, e ao sul com a fazenda Cruzeiro, tendo então o proprietário encontrado tais terras sem estruturas adequadas para os propósitos iniciais. O senhor Antônio Dantas, casado com a dona Maria Leocádia de Araújo Medeiros, naturais do Siridó, resolveu promover obras que as tornassem produtivas, apropriadas às práticas da agricultura, da pecuária e da produção de pescado. Para tanto, o patriarca da família Dantas de Medeiros, em Açu, não mediu esforços e iniciou a construção de 4 açudes: Camelo, Limoeiro, Volta e Samba, ou Santa. O Santa Quixaba, como chama, hoje chama Santa Quixaba, né? Lá atrás era Samba, era? Não, o pessoal sempre conheceu como sendo Samba Quixaba. Samba Agora Quixaba. A gente não sabe se é samba ou Santa Quixaba. É verdade. Além de mais 2 pequenas barragens que, interligados e depois de concluídos, trouxeram uma nova realidade no tocante ao desenvolvimento socioeconômico da localidade e do município de Açu. Nas fazendas já estruturadas, produziam-se agricultura como feijão, macaçado, corda, como queiram, milho, algodão, arroz, melancia, jerimum, abóbora, que é o mesmo jerimum, né? Melão e cana-de-açúcar para a fabricação de rapadura, açúcar e mel de engenho. Na pecuária, gado de corte para a produção de carne fresca e de charque. Já o gado leiteiro respondia pelo abastecimento de leite para o consumo humano e para a produção de queijo de coalho e de manteiga, além de outros subprodutos, como creme de manteiga da garrafa. Quanto à produção de pescado, junto às demais colaborava para suprir as necessidades aos trabalhadores das fazendas, dos moradores da localidade e da cidade sede do município. Além das culturas já mencionadas, também contribuía para o fortalecimento da economia das fazendas e o extrativismo da amêndoa, da oiticica e da palha de carnaúba. Para quem não conhece oiticica, para quem não sabe, nunca viu, aqui de frente a esse cemitério do Parque São João Batista, tem 2 pés de oiticica, viu? Depois você procura saber, mas tem 2 pés. Sabia disso, né, Zé Nelson? Sei, tem 2 pés de oiticica. Né? Inclusive naquela reforma feita por Lourinaldo, se não me falha a memória, que hoje chama, quando foi feita a reforma, chama Praça da Saudade, né? Aqui. Muita gente talvez não saiba também disso. Então, já tinha os pés de oiticica e ninguém plantou. É a velha, aquela que os passarinhos fazem, né? Sai semeando por aí. Então, foi preservado os 2 pés de oiticica. Bom, da união desse casal, nasceram 8 filhos. Maria Polônia, Maria Leocádia, Manuel Salustiano, José, Ana Tereza, Cândida Esmeraldina, Antônia e Laura, legítimos herdeiros da família Dantas de Medeiros, que, por ocasião da partilha, 6 deles venderam suas cotas ao senhor João Celso Filho, casado com uma das herdeiras, a dona Maria Leocádia de Medeiros Furtado da Silveira, também conhecido como Marizinha, que manteve a unidade das terras até a construção do açude público do Medubim em 1970, ano em que partes das terras foram indenizadas e inundadas pela formação do lago. Já o restante, as sobras, foram doadas aos herdeiros da filha do casal João Celso Filho e Marizinha, e também Maria Leocádio Dantas da Figueira, casado com Domício Soares da Figueira, falecidos em 1962 e 1964, respectivamente. Senhor Nes, conta um pouco dessa história aqui, já passando, né? Porque, no caso, o patriarca dessa história toda, né? O senhor Antônio Dantas, era o que seu? Bisavô? Bisavô, né? Ele e Dona Maria Leocádia eram os Medeiros. Certo. Como é que, a partir daqui, dessa partilha, já dá para você ter uma leitura melhor, né? Pois é, eles chegaram aqui, é o costume lá, né? Você tem um horário diário com Deus. Lucílio. E montaram as casas Dantas, que lá na frente vai falar, que eram as casas comerciais aqui da região. E Celso Dantas da Silveira tinha registros importantíssimos sobre essas casas Dantas, o que elas faziam, o que importavam produtos
da Europa via Portugal para atender aqui o pessoal mais abastado da região. E aí tinha livro de bordo que vinha no Mas o navio. interessante é a visão dele de chegar aqui lá atrás, né? Foi. A quantidade de terras que pôde ser adquirida e a leitura dele lá atrás, dizendo, olha, se eu tenho que ter água aqui. Exatamente. Eu tenho que ter água para Então, fazer alguma coisa. Quando ele fez esses açudes, construiu esses açudes e produziu isso tudo, eu creio que pouca gente tivesse a visão. O cara vem dali de Caicó, do Seridó, sofrido, e chega aqui e encontra a possibilidade de formar tudo aquilo que ele sonhou. Uhum. Né? E realmente colocou em prática, morreu muito novo e deu a maior declaração de amor à cidade do Açu, porque ele morreu em 1889 em Lisboa, seu daqui foi se tratar lá, e veio se enterrar aqui no cemitério de São João Batista. Se você for ao túmulo dele, está lá escrito, aqui... Muito parecido, né? Embora tenha saído da cidade, tipo Marroquinha. Marroquinha saiu daqui, mas pediu, queria e foi, o desejo foi realizado de voltar a sepultado em Açu. E quando eu digo porque ele não era filho do Açu, ele adotou o Açu. Uhum. Né? Então, como ele... E vim de Caicó, de Portugal para cá naquela época, deveria ser um bocado complicado. Não. Mas está aí, está escrito lá, você chega aqui no túmulo que hoje é ocupado por uma família de Domicito. Né? Tá lá o último, acho que foi Domingos Soares, e escrito lá que a esposa dele deixou Dona Sinhá Mariquinha, como era conhecido. E como eu tirei essas histórias? Foi um sonho, foi uma invenção? Não. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que trabalharam para eles. Dentre essas pessoas, um senhor chamado Antônio Campelo, que hoje... Da família Campelo ali do Cumbi? Também, certo. Também. Ali no Chico Campelo, que faleceu, era filho dele. Chico Campelo, meu amigo Chico, faleceu há pouco tempo, era filho dele. E os Campelos dali, o agente de saúde... Aquela coisa, tudo aquele pessoal é tudo da raiz genealógica, né? Exatamente. Então, lá o finado Antônio Campelo me disse, eu fui muliquinho de Sinhá Mariquinha. E aí contou uma quantidade de histórias maravilhosas e que a gente, às vezes, por não ter tempo para dar atenção, acha que aquilo é só uma encheção de linguiça, como diz... No linguajar popular. Mas, na verdade, acumula-se um conhecimento que amanhã, se você não guardar, está fazendo falta. E, para mim, que sou amante dessas coisas, foi um prazer enorme ouvir ainda menino Antônio Campelo. Depois, tive a oportunidade de conversar com um cidadão que foi morar em Brasília, Antônio, lá que era dali da região, e que foi casado com a neta dele. Também me contou muitas histórias, inclusive sobre o seu Né Dantas, que não está aí. Na verdade, a gente está falando a história do casal que chegou aqui. Essas fazendas eram muito produtivas e, segundo o pai de Domicito, contada essa história por Domicito, teve ano deles ferrarem 500 bezerros. Quer dizer, tinha que ter um bom rebanho para isso acontecer. Isso, como não é uma história de faz de conta, é uma história que a gente procurou o máximo de dados, com o apoio de João Celso Neto, de Mara, que é a bisneta dele também, bisneta dele, Mara de Saleitão. Mara, filha de Walter. Filha de Walter. Que hoje reside nos Estados Unidos, as Nevadas dos Estados Unidos, né? Pois é. E Mara era bisneta de Dantas através da mãe dela, que era irmã da mãe de Domicito. Acho que Betúlia. Mária Betúlia. É minha madrinha lá. E naquela época a gente tomava muito pessoal conhecido por padrinho, né? Minha mãe, enfim, ela era minha... E a gente, quando avistava o padrinho, doido para tomar uma benção, ele saía sempre saía uma gaitinha, né? E aí, esse pessoal teve essa história marcada por muitas informações, as casas, e um crime se cometeu muito grande do Camelo, que a casa sede da fazenda não era Limoeiro. Na verdade, a casa do Limoeiro, que mora meu amigo Zezinho, meu parente também, Zezinho do Limoeiro, que eu torci para que ele viesse semana passada aqui, mas Zezinho não sei o que houve. Aquela casa, ela não era a casa sede da fazenda, não. A casa sede era no Camelo. Eram duas casas conjugadas, a gente chamava Casa Velha e Casa Nova, onde tinham quartos escuros, Lucílio, e muito assim, a gente tinha muito medo. É porque esses quartos, na maioria das vezes, eram quartos que
se guardava a produção, Exatamente. né? Algodão. Eu, na casa do meu avô, lá no Cuó, eu brincava, né, em cima do algodão, depois saía todo se coçando, porque o algodão batia lá no telhado, né? Tinha um quarto específico, né? Tinha um silo para guardar o milho, feijão, Pronto, etc. isso já ficava na parte dos armazéns. Então, deixa eu mandar um bom dia aqui. A Marli, bom dia, Marli, que é uma figura, ela diz o seguinte: bom dia, Lucílio, eu amo esse programa, uma pena que hoje perdi parte. Não perdeu não, viu, Marli? Você acordou na hora certa. É que nós, atendendo a maioria dos nossos ouvintes, e rádio é feito para ouvinte, né? E gente que gosta das histórias, diz, rapaz, Lucílio, rapaz, dê um jeito consiga um jeito de fazer um pouquinho mais tarde, aquela hora no domingo, meu amigo, você quer que eu acorde de 5 da manhã? E a gente atendendo colocou agora de 6 às 7. Aliás, foi uma sugestão do companheiro Magno Max, que também tinha uma dificuldade de sair cedo lá do Carnaubás, vai dormir mais um pouquinho, ele vai pegar às 7, a partir das 7 horas. Pois bem, então, Marli, você vai acompanhar o programa na íntegra. Olha, tem um parente seu aqui, Carlos Dante, eu chamo ele de... Eu fui criado com ele ali na infância. Totonho. Totonho, né? Totonho é um menino que eu admiro bastante. Aliás, os filhos do saudoso dos Dante eu admiro todos, porque conheci o grau de dificuldades que eles dois foram educados e criados com muito rigor. Entendeu? Porque nós éramos vizinhos. O Newton Zalém, bom dia, Lucílio, meu amigo Nelson Júnior, o Cruzeiro, que era do meu pai, tinha 1.000 hectares, Lucílio. Pergunta a Nelson, as terras que pertencem ao meu avô Epifânio, que foi desapropriada e disse que nunca foi paga, e que hoje se encontra no nome do meu avô, né? É verdade essa história aí, né? Quem desapropriou, como é que foi isso? Não, as terras desapropriadas pelo DENOC, Newton, elas foram, inclusive se você for verificar, tem uma história, né? Porque aonde Newton nasceu foi do meu avô, né, Dantas, que é a fazenda Volta, onde estava o açude da Volta. Quando na partilha essa parte ficou para o meu avô, seu Né Dantas. Depois, essas terras foram vendidas, e eu não sei a forma, ao avô neto de Newton Zalém, a Epifânio Barbosa, que eles eram compadres. E aí tem uma história que ela não é muito legal, e eu não gosto de falar, porque nem eu, nem Newton, nem Neto teve nada a ver com isso, é história de passado. E a ideia não é mexer exatamente, passado, ferir ninguém, né? Exatamente. Então, as terras do Denox, todas só não foram indenizadas aquelas que não tinham, na verdade, documentação. Só ficaram 3. E as escrituras, os históricos que eu tenho, a terra lá de Epifânio foi, sim, indenizada. Eu não sei, mas é muito fácil, Nilson. É só você chegar aqui no cartório de nosso amigo Rivanildo e pedir uma escritura de inteiro teor. O nome é isso, escritura de inteiro teor. Porque ela vai buscar desde a época até a atual. E isso aconteceu, ficou muito claro, num processo movido contra o meu amigo Barbosa, José de Deus Barbosa Neto, Barbosa, que todos nós conhecemos ali do Ponto Certo. O que aconteceu? Houve uma encrenca com ele lá, ele construiu uma casa e disseram que a área era do Denox, se não era do Denox, se era do Denox. Ele pediu essa escritura. Ele pediu essa escritura e veio tudo direitinho, inclusive a herdeira dizia que não tinha recebido, e foi lá, mostrou que tinha recebido. Muito bem. Ficaram as sobras de terra, uma nova escritura das sobras de terra. É bom você ver isso direitinho, porque ainda se não tiver recebido, Lucílio, pode requerer através de uma ação administrativa, não, mas de uma ação você consegue ainda receber. O Nilton está dizendo o seguinte: você acha que podemos ter essa serra de volta? É meu sonho. Bom, Nilton, é o que Nelson está dizendo. Pede esse documento, né? Essa é uma escritura de inteiro teor, né? Você vai ter um histórico completo, quem vendeu, quem comprou, para onde foi, se tem sobras, se não tem sobras, etc e tal. Deixa eu mandar um bom dia aqui para meu amigo Sérgio Caxina, está acompanhando a gente. Meu amigo Manelzinho do Bar do Povo, em Nova Esperança. Grande Manel. É uma lenda, Manelzinho do Bar do Povo. Rapaz. E outra figura aqui, o nosso queridíssimo Antônio Guilherme, que já foi nosso entrevistado. Aliás, os dois. O senhor Antônio Guilherme, garçom pedreiro, e o Manelzinho do Bar do Povo já passaram por aqui. O Nelson Caxina mandando um bom dia para você, Nelson. O Valque Soares, né? Tem uma história esse menino aqui dos Soares, né? Tão interessante aqui. Engraçado, Lucílio, perdão, que esse pessoal, os Soares, eles têm um encontro no início com a família Macedo, com a família Medeiros. É verdade.
Tem. Nas raízes. Lá nas raízes, lá atrás. O Aloysio de França, bom dia para você, Aloysio. Depois me confirma, Aloysio, o jogo ontem aí em Panguaçu. Como é que foi que saiu, rapaz? Parabéns pelo trabalho. Panguaçu e Itajá. Quem se classificou? Deixa eu ver quem mais aqui. Alô para Marcone Galvão e Janaína Marreiro. Marli Dias. Um abraço, viu, Marli? Dado o recado, viu? Newton Zalém também já falou. Valdaí Batista. Bom dia, meu amigo Lucílio. Grande. Valdaí, amigo do nosso do saudoso Paulo Alberto de França. O Totonho está dizendo, Carlos Danta, certidão de inteiro de osso, é Totonho que... Advogado também. Advogado, e tem mais de uma formatura, né? Quer dizer, além de ter um serviço prestado à Marinha do Brasil, fantástico. O Erisberto do Gás, bom dia, um ótimo domingo a todos. O Paulo Fonseca, Paulo de Luizão, bom dia, meu amigo, abraço para você. O Nilton Zalém está dizendo aqui, mas no cartório de Margari consta que ainda está no nome do meu avô. Aquela tal coisa, você tem que pedir as sobras. Tem que solicitar isso. Bom, voltando aqui ao texto que a gente falava aqui, ainda... Deixa eu fazer só um parênteses, você tocou num assunto, Lucílio, que você conhece e é muito importante. Luiz Dantas e sua esposa Lídia... Dona Lídia. Deram aqueles 13 filhos, assim como seu Tico Militão... Certo, é verdade. Deu aos filhos dele a oportunidade que eles nunca tiveram. Foi de estudar e ter uma formação de caráter, essa sim eles tiveram, mas era uma coisa formidável. E, para mim, no meu ver, a mola principal dali era a Lídia. Dona Lídia. Aliás, o episódio, depois eu procurei saber, no episódio que João de Ricardo tocou aqui, tinha uma casa, eles moravam numa casa alugada, ficaram sem condições de pagar aluguel. Lá na Rua do Córrego. Não, na Monsenhor Júlio. Já vieram já na Monsenhor Júlio. Já na Monsenhor Júlio. E aí, quando o cidadão veio pedir o aluguel, não tinha condições de pagar, e pediram para desocupar, aí não teve jeito, ela cismou, pegou os meninos, pegou uma lona e de lado, que você já tinha aquele terreno ali era todo de seu Nedantas. Pois é, então pegaram, construíram, botaram os meninos embaixo da lona, e depois o cidadão se arrependeu, veio dizer, não era assim não, pode ficar. E aí, amigo, Dona Lídia bateu o pé, e depois que ela batesse o pé, não tinha jeito. E Luiz Dantas, quando os meninos vinham pedir a eles para sair, Totonho sabe disso, que sabe como era Totonho, aí ele dizia, peça a sua mãe. É quem mandava. Se ela dissesse, ele dissesse sim, ela dissesse não, não tinha isso. E aí eu quero, junto com isso, parabenizar também a Aparecida Dantas, que foi um esteio para o fortalecimento da família. A Aparecida saiu muito jovem também daqui para trabalhar. Enfim, é uma família que não tem um deslize. Eu tenho uma admiração enorme. Criar 10 mulheres e 3 homens numa dificuldade daquela, e se dissesse não sai, não ia. E não faz, não fazia mesmo. Então, isso é coisas que a gente vai ficar na história. A mesma coisa, eu parabenizo também seu Tico Militão e a esposa dele por terem criado os filhos, terem dado a eles oportunidades importantes, principalmente na formação de caráter. Muito bem, então, mandando um bom dia para a Sônia Lourenço, o esposo Keké no Feliz Sul, né? O Carlos Dando disse que não estava preparado para chorar, mas tem que chorar, isso e não é desonra nenhuma, Totonho, e eu gosto de frisar, que quando eu conheço mais a história, tem algumas histórias que eu não conheço, e as pessoas me enriquecem com essa história, mas as que eu conheço, eu faço questão de dizer, porque a nossa passagem aqui é muito rápida, e se a gente não expressar o que sente pelo ser humano, aí a gente deixa... Não tem motivo para estar, a gente deixa de ser o ser humano. Bom, então, no texto aqui que a gente falava sobre toda essa... produtividade. Com a morte do jurista e então proprietário das fazendas Camelo e Limoeiro, João Celso Filho, as fazendas passaram a ser administradas pelos genros Walter de Saleitão e Domício Soares, e também pelo filho Expeditos Dantas da Silveira. Da família João Celso e Marizinha, descendo os filhos Eudoro, Emílio, Expedito, Celso, Dolores, Laurita e Maria Leocádio, além de verdadeira legião de netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, e talvez mais dos quais muitos não tiveram o prazer ou até mesmo o interesse de conhecer suas raízes e muito provavelmente não sabem a importância sociocultural e econômica que teve essa família Dantas de Medeiros para o desenvolvimento do município, da região, do estado e do país. Os últimos administradores das fazendas foram Fazenda Limoeiro, Expeditos Dantas de Silveira, filho do casal
Já a Fazenda Camelo coube ao casal Domir Soares e Maria Leocádio, que com o falecimento prematuro do casal assumiram a tarefa Manuel Soares Neto e Domir Soares da Figueira Filho, netos do casal João Celso e da então viúva Dona Marizinha. Atualmente quase nada mais resta para comprovar a história pujante das fazendas Limoeiro e Camelo, apenas ruínas estruturantes e lembranças de pessoas descendentes dos que lá moraram, trabalharam, participaram e fizeram parte dessa história de pioneirismo da família Dantas de Medeiros. Mas a história dessa distinta família não finaliza por aí. Ela se confunde com a evolução do município do Açu e do Vale do Açu. Consta nos anais do Açu e do Vale ter sido a primeira casa comercial, Casa Dantas, pertencentes ao casal Antônio Dantas Corrêa de Medeiros e Maria Leocádia de Araújo Medeiros. Estabelecimento este responsável pelo suprimento às famílias abastadas no tocante a alimentos, vestuário, louças e mobiliário, em geral importadas da Europa, além de outros fatos relevantes e marcantes da história da região. Para a construção do presente histórico, contamos com importante participação de familiares descendentes do casal Antônio Dantas Corrêa e de Medeiros e Maria Leocádia de Araújo Medeiros. Está aí um resumo, basicamente, de como surgiu, de como chegou aqui, seu Nelson Dantas chegando para contar essa história do casal Antônio Dantas e Dona Maria Leocádia de Araújo Medeiros, né? São os avós do nosso queridíssimo entrevistado de hoje, seu Nelson Dantas. E tem muita coisa, né, que a gente que se fala, por exemplo, dos Dantas. Tem as histórias folclóricas de Procópio. Pois é, né? meu tio. Seu tio, né? São quantos lá? Seu Né Dantas. Seu Né, né? Seu Né Dantas. Eram quantos filhos, assim? Quantos irmãos? Eram 26 irmãos. Meu Deus do céu. É interessante que aí entra a parte de seu Né Dantas, que João Celso... Mas eu vou dizer, esse velho comia mocotó demais. Né? Comia mesmo, né? Não, comia mocotó mesmo. Meu amigo, olha, para quem não sabe das antigas, e meu avô, meu pai falava muito, o tutano que tem dentro do corredor do boi, corredor do osso do boi, aquilo me dá uma vitalidade, o caba fica tinindo o tempo todo. Você já ouviu falar de geleia de mocotó? Pois é. Então, tá a explicação, a famosa geleia de mocotó. Tá certo? Olha, deixa eu falar aqui mais o depoimento dos meninos. O Carlos, eu tenho que agradecer a Nelson por todo o apoio. Surgem e me deu muito apoio quando da minha estadia no Rio de Janeiro. Isso é interessante. A Glícia... Deixa eu ver aqui, o Raimundo de Totó, Raimundinho, né? Totó está conosco também. A Glícia Câmara, bom dia, acompanhando a princesa direto do Rio Grande do Sul. Carlos Dantas diz mais o seguinte, deixa eu ver o que ele diz mais. Me ajudou muito, me orientou para a vida. Ao Nelson, meu eterno agradecimento. Ele quer agradecer também ao Nelson durante a estadia no Rio, entre 86 e 1990. Eu tenho um detalhe que a gente diz o seguinte, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Pois né? é. E eu tenho, Totonho sabe, do carinho enorme. Morou com você, então? Família. Não morou. Totonho foi uma pessoa que foi independente sempre. Ah, sei. Mas a gente, daquilo que a gente podia orientar, ou trazê-lo nos finais de semana para dentro da casa, Dona Lídia, que eu tinha um carinho. Lídia, olha, Totonho é primo meu 2 vezes. Já sei. Porque Lídia é parente da minha mãe, e Luiz Dantas era meu tio pai para mim. Sei. Era como um pai para mim. Luiz Dantas, eu queria um bem. Ele saía daqui com a lata d'água na cabeça, como não era a história. Era. Lata d'água na cabeça, não era Maria. Não era Maria, mas era Luiz, e ia cortar madeira. Sei. E passava na Santa Rosa para me levar. Eu ficava com ele lá só para fazer companhia, ouvindo as histórias. E morei em 76. Ele já mascava aquele fumo? Já. Luiz Dantas eu vou dizer uma coisa. A mascada de fumo de seu Luiz Dantas, eu depois o comparei, o menino acompanhava ali ele lá em seu aprígio, quando ele estava sentado, né? E depois tem um filme do Clint Eastwood, que ele, não sei se você viu, já chegou a ver esse filme, ele masca fumo e dá uma goipada grande, em cima do cachorro. É com Clint Eastwood esse filme, não lembro agora o nome do filme, mas é muito legal. Então, eu fiz essa comparação, porque o menino via seu Luiz Dantas, depois, já adulto, viveu o filme e fazia essa comparação, porque era uma coisa que, naturalmente, os mais antigos faziam muito, que era mascar fumo, literalmente. Fumo de rolo, né? Assim como os índios mascam a folha da coca, o cidadão masca a folha do fumo. Só que ela é trabalhada, prensada e passada numa gorda. Enfim, eu tinha um tio, Maneco, que era Manuel, que era fumeiro.
E ele era assim, tipo seu Nedantes, que eu vou falar rapidamente aqui sobre ele. A gente tem alguns minutos ainda. Não, temos ainda meia hora. Pois né? é. Deixa eu pedir o break. Não tem um break comercial agora? Tem uma parada? Pronto. Então, tá certo. Magno já tá por... Mas deu tempo de dormir mais um pouquinho hoje, né? Rapaz, tá certo. O Socorro Clementino, bom dia. Estou na escuta do programa. Um alô para meu tio Evaristo, lá no Itajá. Deixa eu ver aqui a Graça Guedes. Ei, dona Graça. Graça Guedes, você sabe quem é, né? Dona Graça é filha do Dona Angelina, que era a mãe dela, e Clóvis Boi, também pessoas que moraram ali, lá na Monsenhor Júlio. Bom dia, parabéns pelo programa, um abraço a Nelson Dantas, tem minha admiração. Foram nossos vizinhos, senhor Dantas, família, gente humilde, né? Na Monsenhor Júlio, é verdade, nós todos moramos ali na Monsenhor Júlio. Então tá na hora de pedir um break comercial e daqui a pouquinho nós estaremos de volta com Memória Viva na sua Princesa FM. Tá na Princesa, meu amigo, tá com tudo. 6h29, bom dia! Princesa FM. A dengue é uma epidemia nos últimos anos no Brasil. Entre dezembro de 2017 até julho de 2018, o Brasil registrou 174 casos de dengue grave e 1.987 casos de dengue com sinais de alarme. E para esse número baixar, basta evitar água parada. Por isso, é importante jogar fora pneus velhos, virar garrafas com a boca para baixo e, caso o quintal seja propenso à formação de poças, realizar a drenagem do terreno. Também é necessário lavar a vasilha de água do bicho de estimação regularmente e manter fechadas tampas de caixas d'água. Vamos todos juntos combater a dengue. Uma campanha da Princesa FM. Em Açu existe um centro especializado em artigos esportivos. Tatuton Sports. Artigos para praticar futebol, natação e outras modalidades. Na Tatuton Sports você encontra o melhor da moda fitness, tênis das melhores marcas do mercado e artigos esportivos em geral. Quer ter uma vida saudável? Pratique atividade física regularmente usando equipamentos adequados. E a Tatuton Sports tem tudo para você. Tatuton Sports, a marca oficial do esporte açuense. Na Avenida Senador João Câmara, Centro de Açu. Fone 3331-1999. Eu sou o pai. Eu sou mãe. A gente não é mais um casal. E isso não pode fazer mal para o nosso filho. Se você é pai, não fale mal da mãe para o seu filho. Se você é mãe, não fale mal do pai para seu filho. Colocar um filho contra o pai, mãe ou responsável é alienação parental. 80% dos filhos de casais separados sofrem com isso. Alienação parental. Os mais prejudicados são os filhos. Assembleia Legislativa do RN. Tá na Princesa? Tá com tudo. Memória Viva. Memória Viva. Estamos de volta, né, com o nosso Memória Viva, pela nossa Princesa FM 90,9. Bom dia, caro companheiro de vida, irmão de Jesus Cristo, em Cristo Jesus, paz e alegria, meu amigo Aldo Cardoso de Lima. Ele também já foi nosso cliente aqui, viu, aqui no nosso Memória Viva. Tiel Sapateiro, alô Tiel Sapateiro, rapaz. Vamos ver o que é que ele diz. Ele mandou um áudio. Eu não vou nem ouvir, vou botar no ar para a gente ver o que é que você diz, ô Tiel, aqui no Memória Viva, tá certo? Eu mesmo, particularmente, vou saber, o ouvinte vai saber, que eu nem ouvi, vai no escuro assim mesmo, ver o que é que o Tiel diz. Tá pronto aí, Juninho? Vamos ouvir o que é que o Tiel mandou um recado aqui. Uma coisa, eu parabenizo também seu tio Militão e a esposa dele por terem criado os filhos da... Rapaz, o som do rádio estava mais alto do que a gravação. Bombasta, viu? Mas só parabenizando a todos pelo programa aqui. Deixa eu mandar um bom dia para a professora Francisca. Já convidei, né? Dona Francisca, professora aposentada. Estava sempre... É uma mulher que tem um histórico também. Bom dia para todos vocês. E nós vamos... A ideia de trazer o programa um pouquinho para mais tarde, 1 hora mais tarde, é justamente para alcançar essa gama de pessoas mais jovens e que gostaria de acompanhar o programa, embora que o programa fique nos arquivos, né, no Face, embora que às vezes a internet dá trabalho, cai, a gente acaba perdendo, etc e tal. Deixa eu voltar aqui para meu amigo José Wilton Barbosa. Já gosta quando eu falo pronuncio esse nome, porque não é um nome comum, né? Filho do seu Geraldo de Bagal, né? O mais novo, inclusive, acho que é o mais novo.
A Margarete Meire Silva, quero parabenizar este grande homem pelo seu trabalho na Princesa FM, show em realizar esse programa, maravilhoso, gosto demais em saber da história da Terra. Aí vem Nilton Zalém de novo, seu Luiz Dantas gostava de contar umas mentiras, andou muito no Cruzeiro, contava cada história, agora ninguém superou o Procópio, né? Procópio Aquilo era folclore mesmo, ou ele tinha facilidade de inventar essas histórias, né? Tem uma história eu tinha um que eu ouvi por cima, né? Ele disse que um preá deu uma dentada nele, rapaz, uma dentada grande. Ele tava caçando preá e o preá deu uma mordida perto do mucumbu. Eu sorri nesse dia enfim, história desse tipo. Pois é, Procópio me contou algumas e a maioria delas eu achava que ele era um verdadeiro pantaleão, depois que conheci Pantaleão. Mas são histórias que seu Né Dantas, que era filho lá do Antônio Dantas, meu avô, ele lia muito, Deusinho, o Lucílio, e muita coisa emalotada lá. Mas tu tem uma paixão por Delzi grande. Porque... Pois é, desculpa você, Lucílio. E ele lá tinha um baú, e esse baú era cheio de revistas, a Cruzeiro. Cruzeiro principalmente. Era, e ele lia muito, e lá tinha muitas piadas. E seu Né Dantas contava piadas para todo mundo, disse que brincava pulando da torre da igreja, para não sei para quando, tem as histórias aí passadas. Mas essas eu ouvi falar, Domicílio sabe muitas delas. Mas Procópio teve duas anedotas que ele me contou que eu quase morri de rir. Ele disse que pescando no açude do Limoeiro, estava muito frio, subiu na balsa e acendeu um cigarro para tentar esquentar um pouquinho. Se apercebeu, a curimatã deu uma puxada na tarrafa, ele mergulhou. Desceu, tirou as curimatãs, quando subiu o frio grande, ele puxou pelo cigarro e ainda estava aceso. É interessante. Aí disse a mim que estava pescando lá em Mossoró, no Rio Mossoró, de repente, pescando de anzol, o peixe ferrou e era um peixe muito forte, e começou a puxar, que parecia a história do filme lá do Alto da Compadecida, quando de repente o peixe encontrou, tem uma parte de terra que atravessa de um canal para outro, o peixe do jeito que vinha pulou. Quando ele viu no clarão da lua a cabeça do peixe, sacou da arma, atirou, e foi por isso que ele não morreu, porque senão teria morrido. O peixe tinha matado ele. Tinha matado ele. E daí tinha muitas. Mas diz aí uma de seu Né Dantas. Seu Né Dantas chegou lá na Fazenda Volta, olhou lá para uma serra lá, chama Serra do Tigre, e pensou, eu vou ver desses meninos aqui quem é em mente mais. Aí começou a chamar de um em um, e cada um ninguém, olha, vocês estão vendo aquele mocó lá, ninguém via. Aí quando chegou a vez de Procópio, ele olhou e disse, papai, o senhor está enganado, não é um mocó não, é fêmea, está dando de mamar o bichinho. Pois Bom, né? E daí vai ter uma série de conversas, Lucílio. Hoje onde Tarcísio mora hoje, por exemplo? Da Fazenda Tanques. Não pertenceu, aquilo ali pertencia a uma família anterior ao Vevem, certo, que foi quem adquiriu. E também tem uma história interessante que Tarcísio estava me contando. Lá chama-se tanque porque tem umas pedras lá para dentro que ela tem alguns tanques e por isso o nome da fazenda. Fazenda Tanques. Aliás, Tarcísio que está... Espero que tenha se recuperado, meu amigo, né? Estava enfrentando um probleminha de saúde, mas acredito que tenha se gosta muito também desse tipo de coisa. Deixa eu te falar uma coisa. É verdade. A Santa Rosa em Peso gosta desse programa. Tem um rapaz lá chamado Francisco, ou Evangelho, como a gente conhece, que ele não perde nenhuma. Ele sabe todas as histórias que foram contadas aqui, ele sabe um pouquinho. Em detalhe. Eu inclusive, eu não sei porque como é que chama? Zezinho. E aí eu conheço Zezinho de menino, assim, daqui, o Zezinho todo sábado vinha para a feira, e ele usava linho de uma colchão. Opa, Zezinho era vaidoso, ainda é. O azul, o branco, mas era vinho impecável, né? Então ele chegava, ia fazer e trazia um revólver do tamanho do mundo, e disse, menino, segura esse negócio aí que eu vou fazer umas visitas, né? Eu não sabia onde eram as visitas, eu sei que ele deixava lá o famoso comigo, e depois lá para 1 hora, 2 horas da tarde, aí passava para pegar. Então eu tive essa amizade com o Zezinho, né? E ele disse que quando ele tomava umas carraspanas, ele gostava de um discurso, né? Eu perguntei se ele ainda continua, mas ele disse que diminuiu. E aí... Diminuiu mesmo. Quem fez a agenda para Zezinho vir para cá foi o presidente do sindicato, né? O Diacir do Limoeiro. Aí ele ficou discutindo, rapaz, será que vai dar certo? Eu acredito, né, pela timidez do Zezinho, assim, ficar preocupado. Mas Zezinho aqui é uma conversa, né? Não tem nada de especial, é uma conversa que a gente fala das coisas e você iria contar essa história.
Se um dia que você pensar e quiser vir também, nós estaremos aqui. Olha, o Zezinho é meu parente ainda né? também, Zezinho, Zezinho. a mãe dele é sobrinha da minha mãe. E que nós vamos aqui uns dias, Zezinho, começar um levantamento junto com Miriam e com Lucinha, ainda ver se a mãe de Lucinha se lembra de alguma coisa, que está com 92 anos, né? Mas ela é lúcida, né? A Thalia, Maria Campelo, ou Maria Nogueira, que depois virou Maria Campelo, que mora aqui na Coab, pertinho ali, pertinho da casa do seu pai. Onde meus pais moraram, né? E também Miriam, que é filha, é sobrinha de Thalia, filha de Silvia, mora em Natal, gosta muito disso. Então vamos começar um levantamento para descobrir a origem dos Nogueiras aqui de Açu. Zé Nogueira, que está enterrado aqui no cemitério, Miguel Nogueira, que era o dono da fazenda Santa Rosa, que era meu avô também. Será que algum parentesco com Luiz Nogueira, o saudoso Luiz Nogueira, que tem um comércio no centro? Sim, João Nogueira. João Nogueira de Melo Neto, que hoje seria talvez bisneto dele. Né? Já esteve lá na Santa Rosa comigo, comendo um peixe lá feito por mim, né, meu primo? Joãozinho. E lá ele disse outra história lá que eu sei. E tem um Rondinelli. Lá do Limoeiro. O Rondinelli, inclusive, no dia que o doutor Chaguinha esteve aqui com a gente, doutor Chaguinha. Rondinelli é sobrinho de Zezinho. Né? Ele falou. Então, o Rondinelli foi o segurança aí do doutor Chaguinha. Quando chegou o doutor Chaguinha, chegou acompanhado do... Chaguinha gosta muito dele. Eles têm uma amizade muito grande, é verdade. Aliás, o CD, com a entrevista do doutor Chaguinha, viu, doutor? Eu mandei pro Rondinelli. Mas dá um bom dia, tem Pradinho da bola, né? Acorda cedo também, tá lá em Natal acompanhando a gente. E o Limoeiro também está todo escutando você. De Assis não veio para cá, porque De Assis está fazendo umas provas, De Assis está estudando. Que coisa boa. E eu quero parabenizar a todos, em nome de Assis, que... Aliás, que menino dedicado à causa sindical. Você sabe que a primeira reunião que De Assis assistiu sobre associativismo foi comigo lá na Santa Rosa? Foi, né? A associação que nós montamos, que eles sempre estiveram à frente, De Assis assumiu. O primeiro presidente foi Chico Farrista, e para a gente resolver um problema do entorno do Mendubim. Olha o apelido, Chico Farrista. Chico Farrista. É porque era farrista mesmo? Não, ele era funcionário do Denox, era nada, era um cara sensacional. Muito você calmo. Em cada apelido é uma brincadeira. Ele morava aqui a parte da família ainda mora, aqui na rua Coronel Francisco Martins. Mas ele adorava o Mendubim, veio também do Seridó, esse pessoal que veio na fabricação. Aliás, a construção do açude do Mendubim, eu lembro muito bem, até outro dia estava conversando com um cidadão que viveu ali, o funcionário do Denox, né, que mora na Coab. Eu tive uma aproximação muito grande com o Zé do Oé, não sei se chegou a conhecer, mas era caçambeiro, né? E eu pegava carona na caçamba do Zé do Oé para ir lá para o Mendubim, né? Foi um momento... Você teve por lá, foi? Eu andava no Mendubim, tenho fotos, inclusive, da época que Arcelino Costa Leitão, fiquei um dos administradores na época do serviço lá, né? Ele tinha deixado a prefeitura, né? Quer dizer, foi candidato, perdeu, então, 68, mas era um homem de muita influência, teve naquela construção do açude, depois dirigiu a Coserne, né? Tem foto, inclusive, naquele prédio, morou naquele prédio que hoje é a própria Coserne. Deixa eu mandar mais gente aqui conversando com a gente, rapaz, o Carlos Danta, ele faz um histórico. Eu entrei para a Marinha do Brasil em 1986 e fui transferido para o Rio de Janeiro. Chegando lá, fui morar no quartel, mas às vezes, nos finais de semana, eu ia para a casa do Nelson e para a casa do tio Felipe, lá em Paciência, a quem eu devo muito também. O Nelson é, para mim, uma referência. Já o José Soares, eu acho esse é o Bafo de Onça, meu amigo, o Maqueiro Bafo de Onça, né? Goleiro do Frutilândia, fundador do Frutilândia. Bom dia, meu amigo Lucílio, estou aqui na casa da minha cunhada, em Areia Branca, Piató. Estou ligado no programa, aniversário do meu cunhado, o nome dele é Chagas, o aniversariante do dia. Já sei, né? Foi fazer uma boca livre aí, né, compadre? Bafo de Onça. E bafo de onça, pelo tamanho, come muito, viu, amigo? Isso é uma figuraça. Meu amigo Zé Soares, um abraço. O Marcone Galvão, lembro demais de seu Luiz Dantas, sempre muito atencioso comigo. Ele era compadre do meu pai. Falar em mentira aqui, disse que quem também gostava de inventar umas histórias, a Marli Dias é quem está dizendo, e eu lembro, era Gabriel da Caerne. Gabriel, uma figuraça, e tomava umas carraspanas. Eu, menino, né, a minha parada era na mercearia de Seu Aprígio. Sim. Ali na Monsenhor Júlio. E Seu Aprígio tinha umas Todo mundo ia ali comprar alguma coisa. Todo mundo, né, porque ela é uma referência. Antônio Delfino da Silva. O nome do Seu Aprígio era Antônio Delfino da Silva,
casado com Dona Pequena, que é a irmã falecida, aqui do seu Né, irmã do seu Né, que já também Né de Nona, né? dos albanos, né? recém-falecido. Né de Nona. O Sérgio Cassino é o seguinte: Lucílio, como faço para assistir a entrevista do Dr. Chaguinha? Eu acho que não tiver aqui no Face, mas a gente depois, você pode baixar, fazer um download lá no Memória Viva. Tem todos os programas. Você pode conferir todos, literalmente. Vai no link lá, tem todos os programas. Memória Viva, você vê, é só... E tem o nome do entrevistado, tá certo? Mas qualquer coisa a gente pode tranquilamente enviar um CD para você. Deixa eu ver aqui, o que é que tem... Bom, acho que é isso. Bom, seu Nelson, acho que essa história do Açu, se a gente tivesse... E tem uma geração, por exemplo, eu já disse aqui, vou repetir, eu sou fã do menino, o neto de Pedro da Farmácia, né? O filho de Roberto Dias, o Pedro Otávio. Esse é um menino que tem 15 anos, está estudando hoje em Natal, mas ele tem um conhecimento profundo. Outro dia a mãe dele passou por mim, Liduína, olha, obrigado pelos elogios que você fez. Mas não é... Ele discute muito, eu acompanho, inclusive ele conversa muito com Mara, com Sinara, o pessoal dos Medeiros lá. E é como se ele tivesse a idade, por exemplo, dessa turma toda. É verdade, né? É verdade. 50, mas não, é um menino de 15. Eu cheguei a perguntar outro dia, Mara, quem era esse menino? Né? Se era porque a gente teve um parente chamado Pedro Otávio, mas era um senhor, porque ele tem tanto conhecimento. Acho que Pedro Otávio é uma referência ao avô dele, né? Não sei. Acho que o avô dele, o seu Pedro, que é conhecido como Pedro da Farmácia, durante muito tempo era referência de farmácia aqui. Pois é, todo mundo sabe quem era, a farmácia de Pedrinho, né? A farmácia de Pedro, né? O Pedro da Farmácia, como era conhecido. Farmácia de Pedrinho, ou então a outra farmácia, que é a Potengi, né? É verdade, que aliás, a farmácia Potengi, hoje administrada pelos irmãos Zon e Quinha, João Branco, do saudoso João Branco, né? É o CNPJ mais antigo em atividade no Açu. Caramba, isso é bonito, né? O CNPJ da farmácia Potengi, segundo dados passados pelos meninos, é hoje em atividade o CNPJ mais velho, mais antigo em atividade aqui na nossa cidade. E aquele prédio, é bom que se diga, aquele prédio não é deles, aquele prédio é um prédio ainda alugado, né? Teve um momento que eles chegaram perto lá de comprar, o seu João Branco teve perto de comprar, mas acabou declinando e acho que não compraram. Tem essa referência. Eu já chamei, inclusive, Zon também, para falar um pouco de seu João Branco. Para quem não sabe, além de farmacêutico, era uma figura humana que todo mundo tinha um carisma muito grande. E lá nas antigas, ele foi massagista do Botafogo de Pedro Magalhães. Pedro Magalhães era um cidadão que tinha aqui, formou o time do Botafogo, né? Que teve figuras ilustres jogando, como Mariano, Barão, Piolho, Zé Pretinho também era goleiro. Aliás, Zé Pretinho e Mariano jogaram no Botafogo e jogaram no Centro Esportivo Açuense, Mariano lateral esquerdo, Zé Pretinho goleiro, Zé Pretinho ainda. Os dois ainda amigos, e não foi, tem uma resenha, Zé Pretinho que mora ali ao lado do Tailone Churrascaria, e é muito bom conversar com o Zé Pretinho. Que é uma beleza, né? É verdade. É um grande cozinheiro, e Raimundo Almeida uma vez me apresentou e foi uma conversa boa. Essa história lá, eu também conversei com o Domicílio aqui, ele é encantado, né? E ele acabou esquecendo umas coisas, lembrando de outras, enfim, era uma coisa muito de que ele gosta de contar. E eu sempre sento ali ao lado do Bar do Nego João. Sim. Ali sai muita coisa, né? Tem Lourinaldo, tem Mariano Tavares, Carlos Alfredo, já dessa nova geração. Mariano de Vem. Nonato de Saleitão, né? Tá baixando por lá. Ivan, quando vem, Ivan vem aqui, Ivan Pinheiro sempre a cada 15 dias. É uma referência, né? Com relação a gostar do Açu, falar da história do Açu. Falar da história do Açu. Então, isso aqui me deixa assim, entusiasmado. Eu resgatei outro dia, estava vendo aqui, e Lô, logo que a rádio foi fundada, Lô tinha um programa que era o sábado. Não era um programa, na verdade era uma participação. A crônica que escrevi para você. E esse livro eu resgatei, que foi um livro editado pelo Gilvan, e ficou muito legal, porque conta a história de como Lô via as pessoas, né? O depoimento dele sobre muita gente. E é importante, quem não conheceu, quem não leu, e puder adquirir as crônicas que escrevi para você. Era um depoimento de Lô que eu continuo achando. Aqui nós tivemos alguns homens
que tinham uma visão muito lá na frente, lá, muito visionária. Lua era um desses homens, né? Não é à toa que o Açu, muitas coisas que aconteceram no Rio Grande do Norte partiram daqui, né? O primeiro médico, enfim, uma série de coisas interessantes, e homens que daqui saíram da região e que foram verdadeiros expoentes na história, na vida, no desenvolvimento do país e de determinadas áreas, né? Eu conheci no Rio de Janeiro João Moacir de Medeiros, que eu só ouvia falar, e saiu aqui de Sacramento, hoje Ipanguaçu, filho de José Lúcio de Medeiros, que tem uma história interessante com Ipanguaçu. Eu descobri com Leonardo ali que muitas coisas que tem em Ipanguaçu começaram com José Lúcio, até doando o terreno para o mercado público, o terreno não sei o quê, incentivando a feira livre. Tem uma série de histórias. Ele era o cara dos Correios de Ipanguaçu, mas também era agricultor. E aí tem o neto dele, Zeca Medeiros, Zé Lúcio de Medeiros Neto, ou Zeca Calango, talvez você saiba mais quem é, um magrinho, engenheiro que construiu, ajudou não, foi o engenheiro responsável pela construção da maior parte da Coab, né? Enfim, então essas histórias estão perdidas, tem muita gente boa para se falar. E eu acho muito bacana o que está acontecendo com o Lucílio, criado por você, porque aquilo que a gente falou no início, quem não tem história, não existe. E essas pessoas, a juventude de hoje, a gente parabeniza Pedro Otávio mais uma vez, porque a juventude de hoje não tem tempo para escutar. Dessa safra nova, por isso que eu sou encantado com o Pedro Otávio, porque ele tem 15 anos, né? E ele já tem livro, ele já tem um livro, já está trabalhando outro aí, falando da história das irmãs, ele conhece a história do Educandário como poucos, entendeu? Tem depoimentos, ele conhece a história do Educandário como poucos, então isso é muito interessante, e eu fico entusiasmado quando vejo, tem outro menino que eu sempre convido aqui, já para vir, é filho da professora Luzinete, né? Sim. Que é advogado, que mora na Bernardo Vieira, né? E agora o filho de Luzinete com o professor aposentado, a minha professora de geografia, é o Gregório, né? O nome dele é Gregório. E Félix, são um aposentado da COSERN. Acho que você sabe quem é, né? O Gregório, que esse conhece, e principalmente, ele foi quem puxou aquela ideia de colocar o busto do patriarca, né? Que a gente chama, se for escavacar lá atrás, talvez o fundador de Açu, justamente ali no beco do Nego João, né? Então, o Gregório tem essa história. Já convidei, mas talvez por timidez ele tem declinado do convite, mas sempre renovo o convite, porque ele tem uma história, é um pesquisador. Diz quando senta ele, Ivete, Ivan, meu amigo, aí a resenha... cultura franca. Aí a resenha é grande, né? Porque sai muita coisa de tudo isso, né? Você está combinando Memória Viva, de repente você está... Por que esse horário Memória Viva é que nós mudamos o horário. Essa é a primeira edição, começando às 6 da manhã. Antigamente era às 5. O que é que nós fizemos, né? Por sugestão de Magno Max, abriu um espaço de 8 às 9, né? Era um horário de Vieira, a gente tinha uma parceria com Vieira entregou o horário, e que era apresentado pelo competente Flávio. Então, Magno sugeriu que o programa dele fosse de 7 às 9 e que nós fizéssemos o Memória Viva. A gente consegue cochilar um pouco mais, embora que de 4h30 eu estava acompanhando. Deixa eu mandar um bom dia aqui para J. Lourenço. Já está assistindo lá, J. Lourenço, que é também um profissional de Açu, que foi lá para Macau, muito competente, muito dedicado. Tem um filho aqui que acha um menino exemplar, dessa geração nova, é um dos profissionais mais completos que eu considero que é o Jefferson Diego, da nossa co-irmã, a 104. Tem algum alô para mandar aí, senhor? Pode mandar. Tem algumas pessoas aqui, Fátima Nogueira, acompanhando a gente. Fátima, filha de uma das pessoas que eu tenho o maior carinho também, que é dona Lourdes de Caetano. Lourdes de Caetano, né? É verdade. Casada com o meu amigo que Deus já levou, Oliveira lá da região. O pai dele foi vaqueiro, era o cara de confiança, uma das pessoas de confiança de Expedito Silveira. E a Fátima, casada com meu amigo Gilene, aí acompanhando a gente. Também Adelano, lá da Lagoa Nova, tá escutando a gente. Adelano, que é filho do meu amigo Antônio Chiquinha, ou Antônio
Eu esqueci o sobrenome do teu pai. Antônio Chiquinho fica melhor que todo mundo sabe quem é. É melhor assim, Antônio Chiquinho. Pois é. Enfim, e todos que estão conosco. E agradecer a todos por nos dar a oportunidade, principalmente aqui a Lucílio, por nos dar a oportunidade de falar sobre essa família que ajudou, que construiu, que deixou o seu legado. É importante a gente fazer o resgate, Deus, e de Lucílio, de muita coisa. E desculpe, é a quarta vez que eu troco seu nome. Eu acho que você nunca mais vai querer me ver aqui. Não é uma briga. Até porque Delzir é um menino que eu também admiro bastante, tenho uma admiração profunda, tem um episódio envolvendo meu nome que Delzir foi muito profissional, né, e isso a gente não esquece. E às vezes que eu precisei de Delzir, né, como profissional também, ele foi muito ele tem uma atenção, trabalhou conosco aqui, mas ele tem uma atenção muito grande a todos nós, a família do Dr. Milton também tem uma atenção muito grande ao garoto Delzir, que foi criado numa circunstância muito difícil e se tornou profissional, é ator, é escritor, enfim, é educador, comunicador, tem tudo, né, o companheiro Delzir. Então, foi criado, e nós sabemos as dificuldades em que ele foi criado, só quem conviveu ali perto sabe, mas conseguiu realmente ser um homem digno, isso é o que é importante. Formou um cidadão de muito caráter. Lucílio, eu quero mandar um abraço também, deixa eu mandar esse abraço para a turma lá do Limoeiro, os familiares, daqueles mais antigos que contribuíram. Eu falei de Antônio Campelo, mas tinha também o seu Doca, o pai de Assis, de Assis, presidente do sindicato. De Assis, presidente, que é o seu Antônio, a gente chamava ele de Doca, e tinha uma mercearia, uma bodega lá, que lá se reunia todo mundo. No domingo, o Domicílio gostava de jogar uma bola, lá tinha um time. É verdade, o Domicílio conta essa história, tinha um time. E bom jogador. E o lugar para beber a cachaça era na bodega do seu Doca, né? De Assis lá, meu padrinho também já faleceu, Chico Bevenuto e todos os seus familiares, que eram pessoas que... João Barbosa, que tinha uma história, também tinha uma outra bodega lá, aí Domicílio que sabe essas histórias de João Barbosa, dos bezerros, botaram os bezerros das vacas de João Barbosa para mamarem nas vacas de Manuel Bevenuto, que é o pai de Zezinho. Vixe, era uma história, aí disse que o cara chegava de manhã, chamava pelo nome do bezerro, da vaca para o bezerro vir, aí o bezerro mamava, urrava lá no curral do outro. Domicílio sabe dessas histórias, figura. E parece que essas histórias foram construídas por Domicílio, seus irmãos e também os filhos de João Bonifácio, né, da mãe Bibi, era parteira, né, e aquela história da parteira. Então esse pessoal foi toda a gente que trabalhou no princípio dessas fazendas, né? Lá foram construídas também, tinham bem 17 casas construídas e a maioria era de alvenaria, viu? A casa que Doca morava era uma casa de alvenaria construída em um lugar bonito, em cima de um morro, né? A maioria das casas eram feitas de alvenaria. Depois, Expedito Silveira as tornou realmente todas de alvenaria. Nenhuma que era casa de taipa ele tirou e fez de alvenaria. Então, essas pessoas, seus netos, bisnetos, familiares precisam ser lembrada. Aqui tem Antônio Silva, seu Antônio Silva. Seu Antônio Silva é lá do sindicato. Ele é casado com uma filha de Chico Campelo. Seu Antônio Silva é um caracão, estudioso, né? Não, aquele é Chico Torquato. Né? Aquele é o cara que eu intitulei ele de matuto intelectual. Sei. O intelectual matuto. Mas é um homem que lê muito, né? Lê muito. Eu estive na casa dele, ele tem mais de 700 livros. Acho que tem uma irmã dele, eu é menino, mas lembra uma irmã dele trabalhando na loja de Evaristo, do saudoso Evaristo. Né? Evaristo tem uma loja de tecidos. Olha, o Marconi de Galvão está dizendo o seguinte: Gabriel da Caerne tomou muita cachaça no bar do meu pai, na mercearia de papai, ali no Beco da Liga. No Beco da Liga. Comprei muito ali, viu, Marconi? Olha, se tem uma coisa que Gabriel fez, foi tomar muita cachaça. De saudosa memória, grande Gabriel. Né? Deixa eu ver quem mais está conosco. O Paulo Fonseca dizendo que o programa de bom partido para se ouvir, as honrarias das histórias de personagens do nosso município, sendo até visionários de ancestrais que estão dando a vida a eles hoje. Aldenor Batias, bom dia. O Jefferson Kelly, bom dia. Na escuta lá no Bedubim. E está dizendo o seguinte: Júnior Gomes Filho, maravilhoso o programa. Seu Nelson, chegamos ao final, 6h58, né? Agradecer aqui.
Bom, Renato Cabral acordou tarde, Renato, hoje. Grande Renato. É uma figura. Todo dia eu leio uma mensagem de Renato. É uma mensagem encorajadora, bíblica, né? Naqueles grupos, no grupo do Botafogo, naqueles grupos. É o primeiro grupo que tem lá, o primeiro que ele coloca, viu? É o grupo do Botafogo. Agora, eu acho que o mais apaixonado desse grupo todo é Bidó, doido. Seu Nelson, obrigado pela participação. Obrigado a você. Um abraço. Domingo, se Deus, o Criador, permitir, a partir das 6 da matina. Lembre-se, o Memória Viva agora começa às 6. Dá tempo de você acordar depois do Galo cantar. Tinha que acordar antes do Galo cantar, agora depois do Galo cantar. Tá chegando o Magno Marques e a seleção que o Magno prepara os domingos, você não viu ainda, prepara que é muito legal. Nosso muito obrigado, bom dia, fiquem com Deus. Ontem, aliás, tivemos uma experiência muito legal. A Princesa fez a sua primeira transmissão via TV Princesa no YouTube. Tá lá, procura no YouTube TV Princesa FM, do jogo do Cruzeiro aqui ontem, contra a equipe de Macau. Né? O Cruzeiro empatou em 1-1, mas como havia vencido lá em Macau, acabou se classificando para a próxima fase do campeonato Potiguar de Futsal, promovido pela Liga Norte Rio Grandense de Futsal. Um abraço, bom dia, fiquem com Deus, bom domingo, que Deus proteja a todos. Próximo domingo estaremos de volta com o nosso Memória Viva e amanhã, 6 horas, eu vou estar aqui com vocês no Jornal da Manhã. Bom dia e até amanhã, se Deus o Criador permitir.